Ok, tá bom. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor de inglês André Riceliano e todos vocês são muito bem-vindos ao Educa Recife. Essa aula do nono ano dos anos finais, o nosso assunto hoje é propaganda e interpretação de texto, preparada por muito carinho por mim, e está sendo traduzido também por muito carinho por Brielle. E hoje na interação com vocês online, em especial, temos a professora Sandra dos anos iniciais. Professora. Pois é, sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande contar com a participação de vocês aqui. E é o que a gente sempre fala, né, professor André? Vê, se você não assiste ainda às nossas aulas, está perdendo tempo, né? Fala sério, não vai fazer isso mais não. Corre! E você pode instalar o aplicativo Educa Recife, exatamente. Vai aparecer aqui, ó, daqui a pouquinho o QR Code, e aí você mira com o teu aparelho eletrônico nele, e você tem acesso ao chat ao vivo aqui participando com a gente. Aí, através desse chat, você pode participar dos desafios, das atividades, você pode colocar, inclusive, suas dúvidas, questionamentos, enfim, participar, porque, afinal de contas, tudo isso aqui é feito para vocês e por vocês. E se você, por acaso, perdeu a aula, você pode assistir através do YouTube. A reprise vai estar lá, inclusive não somente da nossa aula de hoje, mas das aulas anteriores. E é sempre um privilégio. Se quiser fazer comentários lá, também pode fazer. É outro canal de comunicação. O importante é comunicar, né, professor? É isso aí. Lembrando a vocês que não vai comer seus dados móveis, porque dados pagos pela prefeitura, não vai ocupar seu espaço, a sua memória do seu celular, porque é tudo online. Lá no nosso aplicativo também você tem acesso à Árvore do Livro, que é maravilhoso, é uma biblioteca online, que inclusive tem livros de inglês também. Então, curta e aproveite que vocês estão cheios de recursos, tanto na escola física como aqui na nossa escola virtual. E esses recursos são para você dar o seu máximo, dar o seu melhor, para a gente compensar todo o prejuízo que rolou essa pandemia. E é daqui para frente. Daqui para frente você vai ter essa opção conosco aqui nas nossas aulas híbridas. E daqui para frente você vai poder dar o seu melhor, tá bom? Bom, nono ano é o pessoal que está na reta final aí do nosso ciclo aqui, né, na escola municipal, nas escolas municipais do Recife, e já está com sangue nos olhos para poder encarar as primeiras avaliações, por exemplo, da UPE, que é o SSA, aquelas avaliações seriadas, não é isso? Nessas avaliações, uma coisa que eu venho percebido, que na parte de inglês é cada vez mais contexto. É contexto, é trabalhado lá tudo que é possível naquele contexto. Texto, e trabalha-se mais e mais exercícios e mais tópicos ali. Então, a gente vai trazer também para vocês aqui, em cima do nosso assunto, que é propaganda e interpretação de texto, um contexto, uma situação provocativa para poder a gente desenvolver nossa explanação, tá? Primeiro de tudo aí, temos a imagem de repente da Igreja Católica. Estou descrevendo a imagem para os colegas de baixa visão e cegos, e para quem está só ouvindo a aula, né? Tem gente que está só ouvindo e não está vendo. E aí é como se fosse o Papa, ou um padre, né? Entrando numa igreja. E agora temos uma bandeira trêmula da bandeira dos Estados Unidos, aquela bandeira com linhas vermelhas e aquele quadrado azul com várias estrelas, certo? E aí a questão é, o que é que tem em comum entre a Igreja Católica e os Estados Unidos? O que é que vocês acham que esses dois têm em comum? Olha só, a Igreja Católica e os Estados Unidos, simbolizado aí pela bandeira, né? What do the Catholic Church and USA have in common? Ou seja, o que é que tem em comum a Igreja Católica e os Estados Unidos? Vamos lá então. É o advertising. O que é o advertising? É a propaganda, né? Também chamado comercial. Então, por que tem em comum a Igreja Católica e os Estados Unidos a propaganda? Porque é o seguinte, a Igreja Católica, no começo da Igreja Católica, na era medieval, ela precisou também marcar seu território, e nessa marcação do território, em comparação a outras religiões, né, a outras demandas sociais, né, outros grupos sociais, ela querendo ganhar esse poder, foi o que ela fez, ela usou de propaganda, né? Ela teve que usar as primeiras estratégias
de comercial, de espalhar sua palavra, de dizer que aquele é o caminho certo, que os outros não prestavam. Na época, a Igreja Católica pegou alguns símbolos de outras religiões, juntou tudo e formou a imagem do diabo, né? Então, aquela imagem clássica do diabo, do tridente, do rabinho e do chifre, é um aglomerado de elementos de outras religiões, né? A cara de bode é do pessoal da Wicca, né? da antiga bruxaria. O tridente é de Netuno, do rei dos mares, e assim por diante. Formou-se ali a figura do diabo. Então, é tudo uma marketagem, certo? Que funcionou. A Igreja Católica é muito poderosa, né? Tanto por seu valor religioso, de poder melhorar a vida das pessoas através dessa interação com o divino, também como uma questão de poder mesmo, de riqueza mesmo, como os professores de história podem trabalhar melhor com vocês. Tá? Paralelo a isso, a comparação que a gente fez foi os Estados Unidos. O que aconteceu também enquanto a propaganda com os Estados Unidos? Eles precisavam, na Primeira Guerra, convencer a sociedade que precisava ir para a guerra. E precisava convencer os jovens a fazerem parte do exército, né? No caso da Segunda Guerra, tá? Aí o que acontece? Tinha a figura do tio Sam. Tio Sam é como se fosse o tiozinho de cabeça branca que estava convocando os jovens para se alistar nas Forças Armadas. Ó, I want you. O verbo want é querer. I want you. Eu quero você. Está lá o tiozinho apontando lá. Isso nos selos, né, das cartas. Está lá o tio Sam. Então, somente nas cartas já tem ali um poder grande de persuasão, de convencimento, né? Olha lá. First call, primeira chamada. I need you in the Navy this minute. Eu preciso de você na Marinha neste minuto. Our country will always be proudest of those who answer the first call. Nosso país estará sempre muito orgulhoso daqueles que responderam à primeira chamada, né? Então, nos Estados Unidos tem essa cultura de primeira chamada. Ou seja, tem um desafio, os primeiros a aceitar o desafio são os mais corajosos. Você já deve ter observado isso nos filmes. Nos filmes acontece isso. Está lá aquele momento de tensão, e o que vai fazer agora? Aí sempre ergue um primeiro, taram, eu vou. E aí vem outros, taram, taram, eu também vou. Essa é a cena clássica de filmes em Hollywood, né? Isso exatamente por causa da cultura deles. Essa questão de ter a primeira chamada, e na primeira chamada você aceitou o desafio. Ou seja, você é um belo de um covarde se só for na última chamada. A gente aqui não está nem aí para isso, que não tem essa cultura. Paciência. Então, temos aí a Estátua da Liberdade e o tio Sam aí convocando você para se alistar na guerra. Ou seja, o país comete uma treta e você vai lá morrer de frente com aquele problema. Não dá, né? Então, American Way of Life. Pois bem, depois da guerra, passado a guerra, o país só conseguiria se reerguer com o consumo interno, porque ele precisava reaquecer a economia do país. Então, o próprio consumidor interno podia fazer isso. E aí, o que os Estados Unidos mais queria é que pessoas de outros países viessem para os Estados Unidos e que as pessoas americanas se sentissem orgulhosas de ser americanas e consumissem como americanos. Então, veio aí o American Way of Life, ou seja, o jeito americano de viver, né? Que também tem essa abreviação aqui, não? American Way of Life, que é o WOW, American Way of Life, o jeito americano de viver, certo? O que era essa American Way of Life? Era toda uma propaganda do governo americano mostrando que as famílias deveriam ser naquele formato, deviam consumir tais e tais produtos, né? O interessante disso é que acaba que acontecendo que os Estados Unidos não têm uma cultura culinária, por exemplo. Eles comem hambúrguer, batata frita, é o basicão deles, não pode chamar aquilo de cultura culinária, como a gente tem aqui com tapioca, com pamonha, com feijoada, etc. Eles não têm esse tipo de cultura, exatamente porque a sociedade foi corrompida por essas demandas do governo de entrar em guerra, sair de guerra, convencer a sociedade a apoiar, fazer isso e aquilo, e acabou que o país não desenvolveu uma cultura culinária. E aí, olha aí uma propaganda. Descrevendo essa imagem para vocês, já aumentando a imagem para vocês, temos o seguinte: temos uma moça nipônica mais baixinha de vermelho, verificando o produto que a moça loira mais alta está apresentando.
certo? Ou seja, isso é um comercial de TV. E TV, claro, que está ficando um instrumento meio que obsoleto hoje em dia. Cada vez menos pessoas assistem TV, não é isso? Então, a segunda pergunta do nosso desafio aqui na nossa aula é: Do advertisements influence your decision? Ou seja, os comerciais influenciam nas suas decisões? Professora Sandra, os comerciais influenciam você nas suas decisões? Eu acredito que já influenciaram no passado. Hoje eu prefiro primeiro experimentar, né? Ou observar, saber conhecer outras opiniões para depois, então, né, de repente experimentar o produto. Boa dica. De só seguir o que se fala, né? Pois é, boa dica da professora aí, ó. Fica a dica, tá? Tanto é que o que ela está falando acaba tendo de fato na internet, que é o tal do review, que é o seu resumo. Você consome um produto, comprou um produto, e aí você faz uma crítica do produto, boa ou ruim, na própria plataforma do produto, ou então nas suas redes sociais, né? Isso é bem legal. Isso acontece muito com viagem também. Então, gente, ó, abre a tela pra gente aí. Temos assim, ó. Advertisement is a persuasion strategy for ideological purpose, with the aim of promoting some idea, principle, doctrine, cause, or practice. It originated in the political arena, where government and political parties sponsored effort to pursue the public. Propaganda é uma estratégia de persuasão, né, para propósitos ideológicos com o intuito de promover alguma ideia, um princípio, doutrina ou causa ou prática. Era originária da área política, onde o governo e os partidos políticos, estavam dispostos a se esforçar a persuadir o público, né? Tudo começou com política, não exatamente política de governamental, mas como eu falei a vocês, a política da Igreja Católica, a política do governo americano. Pois bem, it was through marketing that the Catholicism in the USA gained so many adherents and strengthened themselves to the point of being marketed in the world history. Ou seja, foi através do marketing que o catolicismo e os Estados Unidos ganharam muitos adeptos e fortaleceram-se ao ponto de marcarem a história, certo? Está aqui a bandeirinha dos Estados Unidos e a cruz da Igreja Católica. Pois bem, olha só. Advertisements appeal to psychological resources which stir emotions, opinion and feelings and motivate action based on them. Em português, pessoal, ó, a propaganda apareceu como recurso psicológico no qual se envolve emoções, opiniões e sentimentos e motiva ações baseadas neles, né? In its etymology, the term propaganda comes from the Latin propagare, whose origin goes back to the agriculture and the idea of spreading the production of wine. Então, em sua etimologia, o termo propaganda vem do latim propagare, que se origina lá de trás da agricultura, na ideia de espalhar o produto, que no caso a produção de vinho, né? Propagare de propagar. Olha só. Então, temos aqui uma imagem que remete a um comercial. Vamos improvisar um comercial aqui então. Ó. Se você é uma pessoa descolada, que gosta muito de viagens, então por que não fazer isso de forma confortável? Vem com a gente e adquira um dos nossos carros super modernos e super bem equipados, diretamente para você. Pois é, e temos várias cores. As cores que vai ter a ver com o seu estilo. Somente o seu estilo pode ser fortalecido por nossa marca de carro. Vamos ao outro comercial aqui, ó. Comercial de comida, gente. Tá na hora da fome, hein? Então, que tal experimentar um dos nossos super hambúrgueres especialmente feitos para você? Exatamente. Você que está com fome, só ligar para a gente aqui pelas redes sociais ou por telefone do WhatsApp aí, que a gente vai mandar para sua casa esse hambúrguer maravilhoso. Outro aqui, ó. Bateu a sede. Não é água, não é bebida, é a nossa bebida de caju, a nossa cajuína. Produto feito com material da terra, então especialmente feito para você também.
que tem aquela sede, nesse calor nosso, nesse nosso clima super abafado, nada melhor do que uma cajuína. Exatamente. Você vai combinar essa cajuína com a castanha. Vai vir graça para você uma porção de castanha. Jesus Cristo. Gente, isso aqui é uma brincadeira nossa aqui sobre advertising, ou seja, propaganda. Advertisement vai ser propaganda em termos gerais e advertising vai ser o comercial, né? Vai ser a unidade do produto aí. Tá? Temos aqui uma rua da China aqui, tá? Ou de Hong Kong, não sei, cheio de propaganda. Perceba que nós somos invadidos visualmente com tanta propaganda, principalmente em algumas metrópoles. E aí eu queria contar uma historinha para vocês, usando essa imagem aqui para eu lembrar da historinha. Certo dia eu encontrei meu irmão no shopping. Nessa época minha filhinha estava para nascer, a mais nova, que vai fazer 3 anos, foi há 3 anos atrás. Encontrei meu irmão no shopping. Aí eu falei para o meu irmão, Adriano, eu preciso comprar um carrinho de bebê. Eu falei para ele, atenção. E aí meu irmão tirou o celular do bolso dele. Quando ele abriu o celular, apareceu um monte de propaganda. Adivinha de que era propaganda? De carrinho de bebê. Aí você pensa, e aí, o que é estranho nisso? O estranho foi que eu falei, e o celular que foi aberto e apareceu propaganda foi do meu irmão. Ou seja, o celular do meu irmão estava gravando nossa conversa a todo momento. E o trecho da conversa que servisse para alguém faturar com aquilo, para alguém ter lucro com aquilo, o Google, sei lá o quê, pegava essa informação, em milésimos de segundo, usando inteligência artificial, transformava em comercial nas redes sociais do meu irmão quando ele abriu o celular. É ou não é impressionante, professora Sandra? É incrível. Já aconteceu algo parecido comigo, não dessa forma assim tão agressiva. Mas às vezes a gente estava mexendo com... Estava normal, o celular estava parado, a gente conversando e de repente aquela vozinha do Google. Em que eu posso ajudar? A professora faz a voz igualzinho. Pois é, então hoje estamos cercados de muita tecnologia, precisamos dominar essa tecnologia e a ferramenta principal para esse domínio é a língua inglesa, sem dúvida nenhuma. Temos um termo aqui para vocês chamado Big Data. Big Data, tá? Big é de grande, só lembrar do chiclete Big Big aí, e data, de informação, certo? Então, o que é a Big Data? É o montante de informação que tem na internet sobre você, um supercomputador, que é a própria internet, com inteligência artificial, vai pegar essas informações das suas redes sociais, dos seus impostos, dos seus gastos, da sua saúde, das informações que você fornece sobre a sua saúde, e isso tudo, juntamente com as suas preferências, vai se transformar em dados que vão ser trabalhados para que alguém ganhe dinheiro com isso e para que, de repente, você seja persuadido a gastar um tal produto específico. Então, isso é o que é o Big Data, é juntando as informações que você gera e mais entendendo a sua psicologia através do que você consome na internet para poder fazer você comprar mais e alguém faturar mais com você. É a Big Data, tá? Claro que essa Big Data poderia ser usada de uma forma mais positiva, né? Você vai para o médico doente, já era para o médico saber todas as suas informações, porque o sistema financeiro não tem todas as suas informações financeiras, porque o sistema de saúde não tem suas informações todas, né? Deveria ter. Precisamos dar esse passo aí nesse sentido. Então, no sentido de propaganda, que é o nosso assunto de hoje, temos o tal do Ads, que também é chamado de Ads, que é os serviços que o Google tem, que o Facebook tem, para você fazer propaganda do seu produto, tá? Por isso que tem o Google Ads, o AdSense, tem o YouTube Ads também, tem o Facebook Ads, etc. Que é propaganda, né? Que é a abreviação de advertisement ou de advertising, que é o que a gente está estudando hoje. Então, imagine você no conforto de sua casa, abre a tela para a gente aí, ó. No conforto de sua casa, você pode ter uma ideia e vender um produto pela internet, certo? Para você vender esse produto pela internet, você vai precisar saber um pouco sobre Ads aí, né? Esse Ads, sobre o marketing digital. E uma das opções de marketing digital é o Organic Traffic, que é o tráfego orgânico. O que é o tráfego orgânico? As pessoas gostam do seu conteúdo e compartilham. E nesse compartilhamento, a outra pessoa também pode gostar e pode compartilhar também.
e aí sua propaganda, o seu produto está seguindo um caminho, um tráfego orgânico, ou seja, ele é lento, mas ele é fidelizado. Por quê? São pessoas que gostam de você, que curtem você, que compartilham o seu conteúdo. Isso é chamado de tráfego orgânico, né? Em inglês, organic traffic, tá? E também existe o tráfego pago, paid traffic, ou seja, você investe uma grana e quem faz essa propaganda, essa distribuição, são os computadores, ou seja, é muito mais rápido, é rentável, mas você sempre está correndo risco ali, certo? É o paid traffic, tráfego pago. Então, nesse comércio online, nesse comércio eletrônico, tem esses recursos aí. Então, top 10 das estratégias de marketing. Vamos lá. Então, para você vender, você precisa de estratégia de marketing. Social Network and Viral Marketing, ou seja, redes sociais, e você também navegar no marketing viral, ou seja, você ter aquela noção do que vai viralizar e seu produto pegar na onda daquele vírus, por exemplo, daquele meme, daquela coisa que está viralizada. Então, por exemplo, tem uma fofoca que viralizou, você foi lá e fez o seu comercial baseado naquela fofoca. É o viral marketing. O social network, né, redes sociais. Aí tem assim, ó, paid media advertising, ou seja, você pagar para uma mídia, um comercial, um marketing de mídia, né, você pagar por isso. Internet marketing, ou seja, a internet do marketing da internet. Gente, esse paid media advertising é a mídia paga de comercial, de propaganda. Ou seja, você pagar um outdoor, pagar um negócio, aquela exposição no ônibus, propagandas na rua, panfletagem, né? Paid media advertising. E o internet marketing é tudo pela internet que está vendo agora, né? Todo esse recurso da internet. Depois temos e-mail marketing, que é você pegar uma lista de e-mails e mandar comercial por e-mail. Eu confesso que para mim não funciona, que eu nem vejo e-mail direito. Para mim é tudo lixo. Direct selling, venda direta, né? Claro que é a questão de você, feito o pessoal tem catálogo da Avon, da não sei o quê. Aí tem aquela clientela que vai lá pessoalmente, ele oferece, etc. Que é a venda direta, né? O direct selling. Point or purchase, POP marketing. Point of purchase, POP marketing. O tipo de marketing que tem uma estratégia específica para cada produto, para cada cliente. Co-branding, affinity and cause marketing, que é o tal do collab, né? Ou seja, um influenciador ou então um outro produto faz uma jogada de marketing junto com outro produto e acaba fazendo propaganda nos dois lados. Um influenciador digital vai lá e faz propaganda e ganha uma grana ou ganha um produto com isso, né? Que é chamado de colaboração, em inglês também. Olha lá. Depois temos o conversational marketing. Conversational marketing, que é o marketing convencional de TV, de rádio, né? Que já está sendo um pouco ultrapassado. Agora, 4 strategies to improve your text interpretation and become a good communicator. Ou seja, 4 estratégias para melhorar a sua interpretação de texto e se tornar um comunicador melhor. Então, você que tem anseios aí de trabalhar com internet, 4 dicas bacanas aí para vocês. Ó. Write a question for each paragraph and answer it. Isso aqui estamos falando de interpretação de texto, pessoal, para você interpretar o texto o melhor possível. Ou seja, escreva uma pergunta para cada parágrafo e responda. Então, se o texto está dividido em parágrafos, naquele parágrafo ele está dando alguma informação, essa informação vai ser a resposta da sua pergunta que você vai fazer para aquele parágrafo. E aí você vai memorizar melhor o texto, vai compreender melhor o texto. 2. Reading steps, using text interpretation. Então, ler em passos, usando interpretação de texto. Ou seja, sempre se questionando sobre o que é que aquela linha quis dizer para você. Make use of paragraphs, ou seja, faça uso de paráfrases, paraphrases, de paráfrase. Ou seja, a linha falou uma coisa, para você memorizar melhor, você entender melhor, você pode dizer a mesma coisa com outras palavras, tá? Paráfrases. E number 4, read a lot with purpose, ou seja, leia bastante com propósito, com objetivo. Às vezes você está lendo um texto
com o objetivo de prazer, é um romance, é um conto, etc. E, às vezes você está lendo um texto com o objetivo de buscar alguma informação específica. Então, você lê o mesmo texto com intuitos diferentes, com propósitos diferentes, também é uma forma de você ter uma estratégia de interpretação de texto bem melhor, tá? Então, temos aqui, ó, false advertising is defined as the act of publishing, transmitting, or otherwise publicly circulating an advertisement containing a false, misleading, or deceptive statement made intentionally to promote the sale of property, goods, or service to the public. Ou seja, estamos falando aqui, ó, false, true. True é verdadeiro, false, falso, né? Aquele verdadeiro ou falso que a gente tem nas questões das provas, em inglês para a gente é V ou F, em inglês é F ou T. O T de verdadeiro e falso de falso. O que é que diz aqui? É a propaganda falsa, a propaganda enganosa. Diz o seguinte: propaganda enganosa é definida como um ato de publicidade, de transmissão, ou, de outras palavras, uma publicação, uma circulação de uma informação falsa, né, que a gente chama de fake news, né, que carrega uma afirmação que está incorreta, que tem a intenção de promover uma venda, promover uma promoção de algum produto, né, ou de algum serviço para o público. Ou seja, é uma propaganda enganosa, que é forçar você a fazer uma coisa que de repente está mentindo para você sobre aquele produto. Então, outro termo para vocês, gente, ó, é o data overload. O que é data overload? Dados, né, informação, e overload, load você sabe o que é processar, overload é processado demais, passou do ponto. Então, muita informação também é um problema. Você vai acabar se bloqueando. E pode ter uma informação ali no meio dessas informações todas que são falsas. Vai acabar atrapalhando. Pode ter uma informação que você não queria saber e vai desencantar você sobre aquele produto, né? Ou sobre aquele tipo de conhecimento, né? Alguém colocou um preconceito na sua cabeça. Ah, você nunca vai aprender inglês. Aí você vai para um curso de inglês e já vai pensando, poxa, eu nunca vou aprender esse negócio. E aí você tem o quê? É chamado de obstáculo epistemológico. É um conhecimento que vai atrapalhar você e não ajudar, certo? Então, ó, nós somos todos os dias bombardeados com muitas informações e precisamos gerenciar essas informações com bom senso e com conhecimento. Por isso aqui que estamos na nossa aula de inglês, tá? Tarefinha para você de casa que está acabando nosso tempo aqui, ó. Answer in English. Do you consider yourself influenced by advertisement? Responda em inglês. Você se considera influenciado pelas propagandas? Professora Sandra vai responder e vai dar os últimos recadinhos para vocês aí, gente. Na verdade, eu vou dar uma dica aqui, né? Você tenha muito cuidado com as coisas que você assiste pela TV, ou tem acesso nas redes sociais, ou quaisquer outros meios de comunicação, para não se enganar, né? Porque tem muita coisa que é verdade, como o professor falou, mas tem muita coisa também que é engano, é mentira. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso e filtrar bem as informações que a gente recebe, né? Não vai acreditar em tudo que você vê, não. Muito cuidado com isso, que já causou problemas seríssimos, não somente às pessoas, mas, assim, até países, né? Então, vamos ter cuidado com isso aí. E no mais, gente, professor André, eu sou muito feliz por ter participado, quero agradecer a você o convite e convidar todo mundo para participar das próximas aulas. É sempre um privilégio enorme contar com vocês. Pode comentar sempre, viu, lá nos nossos chats, que a gente vai se esforçar para responder. Um beijão, tchau, tchau. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido a aula. Qualquer coisa, fale com a gente aqui online, ao vivo, ou na nossa reprise no YouTube, que logo, logo a gente vai responder para vocês, tá? Tamo junto, até a próxima. Tchauzinho de miss para vocês aqui, ó.